Olá, bem-vindos a mais uma aula de física. Falarei sobre a associação de resistores. Irei fazer a correção de exercícios propostos sobre a associação de resistores, né? Irei fazer a correção da questão 28 da página 96 do livro. Essa primeira questão, ela na atividade que foi indicada a vocês, ele tem um resistor a mais aqui, vocês apaguem, né? Porque no livro a condição é essa daqui, a condição tem 2,6, né? 3 ohms, 3 e 5, ele não tem um resistor nesse ponto aqui, então vocês apaguem essa condição aí, esse resistor que foi digitado de maneira errada aí nas atividades de vocês. Bom, então uma outra coisa que também tá, ele tem, em vez de ser 5 ohms, ele tem 5π, é 5 ohms, né? Então é ômega, aqui o símbolo é um símbolo de ômega. Então é 5 ohms, né? Então o resistor de 5 ohms da associação esquematizada é percorrido por uma corrente de 4 amperes. Então essa corrente aqui vai ser de 4 amperes, né? Que vai ser a corrente quando o sistema está em série. Então eu sei que a corrente no sistema em série é 4 amperes, mas eu não sei aqui qual é o valor da corrente, porque essa corrente de 4 amperes ela se distribui entre esses dois polos aqui, né? Segundo o nó. Então ela é distribuída dessa maneira. Então na letra A, ele pede para calcular a resistência de A para B. Então, na letra A, para calcularmos a resistência de A para B, tendo essas condições, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas, como aqui está em paralelo, então primeiro eu vou juntar tudo que está em paralelo, tornar apenas uma única resistência, né? Então tem essas duas resistências aqui que está em série, está na mesma ramificação, então isso aqui é em série, está na mesma ramificação, então por ser mesma ramificação eu posso juntar. Em série é só somar 3 com mais 3 dá 6, então a resistência ela vai ficar mais ou menos assim. Eu vou ter esse valor que é 2,6, né? Vou ter esse outro aqui que é 4, que está em paralelo, né? 4. Ele está em paralelo com essas duas aqui. Em 4. Tenho essa outra aqui que vai ser de 5. E juntando esses dois que estão em série, ou seja, 3 com mais 3 dá 6. Então vai ficar dessa maneira. Agora eu tenho apenas dois resistores em paralelo. Como eu tenho dois resistores em paralelo, vou juntar os dois e tornar apenas um. Então eu vou fazer um outro processo semelhante a esse daí, né? Ou seja, eu vou ter o primeiro de A, né, para B, que vai ser 2,6, que vai ser esse valor aqui, né? 2,6. Depois dele eu vou juntar, que é esse valor, né, 2,6, vou juntar esses dois aqui que estão em paralelo, né? Em paralelo. Vou torná-los em série, né? Apenas um. Vou achar uma resistência equivalente. Então esses dois ele vai ficar apenas um agora, né? E eu tenho esse outro aqui que vai ser 5 de A para B, né? De A para B. Então vou juntar esses dois aqui, ó. Como eles estão em paralelo, eu vou pegar, como só são dois, eu vou pegar a resistência equivalente 2 aqui, porque aqui era a resistência equivalente 1, né? Juntei 3 com mais 3, né? 3 com mais 3 deu 6, que foi esse valor aqui. Agora aqui, como está em paralelo, eu vou pegar 4 vezes 6, 4 vezes 6 e somar 4 mais 6. Pego, multiplico em cima e somo embaixo. 4 vezes 6 dá 24, dividido por 10. 4 mais 6 é 10. 24 dividido por 10, como o 10 tem um zero, fica uma casa após a vírgula. Então vai ficar 2,4 ohms. E aí após isso daí eu vou tornar isso aqui apenas um único resistor de A para B, né? De A até B. Então, para mim fazer isso aqui eu vou somar 2,6 com mais 2,4, né? 2,6 com mais 2,4 com mais 5,
Aqui vai dar 10, vai 1, e aqui vai dar 1 com mais 2 dá 3, 3 com mais 2 dá 5, 5 com mais 5 dá 10. Então eu tenho, nesse caso, 10 ohms. Então esse vai ser a resistência equivalente de A para B, né? 10 ohms. Então é assim que a gente faz utilizando o desenho. Mas nós podemos fazer, encontrar esse valor da seguinte maneira. Eu vou pegar a resistência equivalente de A para B, vai ser... Esse aqui está em série, né? Então é só somar 2,6, né? Mais esses aqui estão em paralelo. Eu vou somar esses dois, né? Que vai dar 6, aí é 6 vezes 4 dividir por 6 mais 4. Ou seja, eu vou pegar 4 mais, né? 4 vezes, nesse caso, 3 mais 3, né? 3 mais 3. E dividir por 4 mais 3 mais 3, né? Aí mais, ou seja, juntei tudo isso aqui em paralelo, né? Para tornar apenas um único resistor, mais 5. Mais 5, né? Que está em série. Então nós vamos ter 2,6 mais 4 vezes 2 mais, ou 3 mais 3 dá 6, né? E aqui vai ficar 4 mais 3 dá 6. Então 4 vezes 6 dá 24, aí mais 5, né? Mais 5, que vai ser igual. Aqui vai ficar 2,6 mais 4 vezes 6 dá 24, 24 dividido por 10 vai dar 2,4, né? Mais 5. Então isso daqui, quando eu somo tudo, vai dar 10 ohms, né? Essa é a resistência equivalente de A para B. Bom, aí ele quer a diferença de potencial, a DDP, né, entre os pontos A e B. Então, para encontrarmos a DDP entre A e B, eu já tenho o valor da corrente, que a corrente é 4 amperes quando o resistor é 5. Então, a corrente aqui é quando ela é em série. Então, em série ela já é 5, a corrente não é constante em série. Então, como ele agora, essa resistência está em série, né, e é 10, e a corrente é 4, então eu posso pegar a DDP de A para B, vai ser igual a resistência equivalente de A para B vezes a corrente, né? Então, nós vamos ter a resistência de A para B é 10, né? A corrente vai ser 4, que foi definida aqui, ó. 4, né? 4 amperes. 4 amperes, então 10 vezes 4 vai dar 40 volts. Então esse é o valor da DDP entre A e B. E depois ele quer a intensidade da corrente quando ele é 4 ohms e quando ele vai ser 3, né? Não é pi, é ohm. Então a intensidade da corrente no resistor de 4 ohms e no resistor de 3 ohms. Se vocês observarem, eles vão estar em paralelo. Se está em paralelo, a corrente que era 4, quando ela chega nesse pontinho aqui, nesse nó, ela se distribui, né? Aqui eu vou ficar com a corrente 1, vou chamar a corrente 2, né? I2, e aqui eu vou ter o I1, o I1. Então, essa corrente de 4, ela vai ser distribuída em duas. E aí eu posso simplesmente encontrar a corrente de 4, né? Como é que eu vou fazer isso aí? Bom, se vocês observarem, eu tenho a resistência equivalente aqui, ó, nesse em paralelo, que vai ser 2,4. Vocês observaram que eu peguei 3 mais 3 dá 6, né? E aqui é 4, vai ficar 4 vezes 6 por 4 mais 6. Eu achei a resistência equivalente aqui. Lembrem desse valor que vai ser 24 por 10, né? Que vai dar 2,4. Essa é a resistência equivalente nesse esquema aqui em paralelo. Então, juntei tudo em série, né? E eu sei que em série é 4, então eu posso achar a DDP nesse ponto. Então, primeiro eu vou achar a corrente, né? Encontrar a intensidade da corrente. Intensidade da corrente em 4 ohms, né? Em 4 ohms. Então, para me fazer em 4 ohms, eu sei justamente... Primeiro eu tenho que achar o valor da DDP equivalente aqui, né? Equivalente quando ele está em paralelo. Então, a DDP em paralelo
elas são iguais, né? Elas são iguais aqui na 6 e nesse outro. Então, a DDP equivalente vai ser a resistência equivalente, né? Que eu vou chamar de 2, equivalente 2 aqui, porque a primeira resistência equivalente 1 é essa, né? Então, resistência equivalente 2 vezes a corrente. Então, eu posso dizer que a DDP equivalente aqui vai ser igual a 2,4, a resistência equivalente, vezes a corrente, que é 4. Se eu pegar 2,4, que é a corrente geral, né? Que é essa corrente aqui, ó, quando ela entra. Então, 2,4 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, 1, 9, vai dar 9,6 volts. Essa é a voltagem que passa nesse resistor de 4, que vai ser a mesma voltagem que passa nesse resistor de 6 aqui. Então, eu aqui agora, se eu tenho a voltagem, então eu descubro a nova corrente nessa voltagem aqui, né? Então, eu sei que o I1, né, que é o I1 aqui, que eu vou chamar I2, aliás, né? O I1, né? I linha vai ser, nesse caso, R, né? R4, vou botar aqui. I linha vai ser a DDP equivalente dividido por R4, né? Vou chamar aqui de R1, R2, né? R3, e aqui eu vou chamar de R4 e aqui de R5. Então, de R5. Então, eu sei que vai ser R4. Então, a DDP vai ser equivalente, vai ser 9,6 nesse sistema em paralelo, e R4 é 4. Então, se eu pegar esse valor e dividir, 9,6 dividido por 4 é a mesma coisa de 96 por 40. Se eu pegar 96 por 40, vai dar 80, sobra 16, dá direito a um zero, vai ficar 4 vezes 4, 16, né? 160. Vai ficar 2,4 ampere, né? Essa vai ser o valor da corrente aí, a corrente I1, né? 2,4 ampere. Eu sei que a corrente que entra aqui é 4, então se para cá é 2,4, aqui vai ser o outro restante. Então eu vou encontrar I2, né? Encontrar I2, duas linhas. Então, I vai ser igual a I linha, né, mais I duas linhas. I é quem? 4. A corrente total em série é 4. A corrente em uma linha é 2,4, né, mais I duas linhas. Então, aqui vai ficar 2,4 mais I duas linhas é igual a 4. 2,4 está mais, ele passa menos. Então, I duas linhas vai ser 4 menos 2,4. Então, I duas linhas vai ser, nesse caso, 1,6 ampere, né? 1,6 ampere. Fico por aqui, até a próxima aula.